Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Amém. Queridos, a porção de hoje, Parashá de número 48, Shoftim, que significa juízes. Está previsto em Devarim, capítulo 16, Deuteronômio, capítulo 16, a partir do verso 18 ao capítulo 21, verso 9. Nós temos referência nos profetas, Haftará, em Isaías 51, 12 a 53, 12. E temos referência nos escritos da Brit Hadashah, em Atos, capítulo 3, versos 22 a 23. E um salmo complementar aqui, que é o Salmo 17. Queridos, capítulo 16, verso 18, já começa, Shoftim, juízes, né? Shoftim, juízes, Shoterim, oficiais. Então, Shoftim e Shoterim, constituirás em todas as tuas cidades que Adonai teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Então, juízes e oficiais, Shoftim e Shoterim, constituirás em todas as tuas cidades que Adonai teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Presta atenção, não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá Adonai teu Deus. Queridos, essa Parashá, ela prossegue agora com o castigo da idolatria no verso 17, julgamento de algumas questões mais complexas, também no capítulo 17. No capítulo 18 tem a questão da herança e os direitos dos sacerdotes e levitas. Tem a admoestação contra adivinhos e feiticeiros, não é, que o Adonai abomina. Tem a questão da promessa de Yeshua. No capítulo 18, verso 18, farei questão de ler: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma coisa em meu nome, que eu não lhe mandei falar, o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que Adonai não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome de Adonai, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que Adonai não disse. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então, queridos, de cara nós temos aqui uma punição para aquele que se enveredar no caminho de Adonai, brincar com as coisas de Adonai, extremamente sério. Então, uma penalidade de morte aqui que foi imposta é exatamente para infundir temor naqueles aventureiros, para que eles não viessem eventualmente fazer algo em nome de Adonai, sendo que Adonai não mandou fazer nada, né? Então, quão bom seria, né, se essas leis estivessem em vigor até hoje, né? Porque aí nós não teríamos tantos aventureiros e tantos guias cegos conduzindo outros cegos para o abismo, né? Sobretudo porque desconsideram as instruções que são dadas aqui. Nós começamos lendo, a justiça seguirá, somente a justiça, para que vivas e possuem em herança a terra que te dá Adonai teu Deus, e a nomeação de juízes e oficiais para que julguem o povo com reto juízo. Então essa é a função. No capítulo 19 nós temos aqui, estudamos isso há pouco, né? Mas aqui reforça a instituição das cidades refúgios, as 6 cidades, 3 inicialmente e eventualmente com crescimento mais 3, né? E menciona aqui também os privilégios das pessoas que passariam por essas cidades. Isso, gente, com relação ao homicídio culposo, vale dizer homicídio sem intenção. Quando o homicídio é intencional, aí ele está no verso 11 do capítulo 19, ele seria morto.
tem execução daquele que mata querendo matar. As cidades refúgio é para aquele que matou de forma acidental, homicídio culposo, sem qualquer intenção. No capítulo 20 nós temos a lei, as instruções acerca da guerra, e no capítulo 21, que é a primeira parte, a expiação por morte cujo autor é desconhecido. Então, acontecendo na junção de algumas cidades, a morte de alguém, sem que se pudesse investigar qual das cidades seria culpada, aquela que tivesse mais próximo faria propiciação por aquela vida, né? Uma questão que foi estabelecida por Adonai. Queridos, nós ficaremos adstritos ao capítulo 16, né, sobretudo nessa primeira parte, onde diz que juízes e oficiais serão constituídos, né, em todas as tuas cidades, que Adonai teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Né? No verso 19 fala de suborno, fala de qualquer interferência que possa haver em julgamento, né, para que a justiça efetiva não seja distorcida. E no verso 20, com uma ênfase muito forte, a justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá Adonai teu Deus. Então nós ficaremos adstritos hoje ao reto juízo, a justiça de Adonai. O que é o reto juízo? O que é a justiça de Adonai? Pergunto. Vamos, gente. Vocês estão tímidos? O que é o reto juízo? O que é a justiça de Adonai? Julgar de acordo com a Torá. Exatamente. Julgar, viver, conduzir-se pela instrução, pela Torá. Isso é o reto juízo. Aquilo que eu falei mais cedo. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que o Aguinaldo acha, que ele pensa. Nós não podemos ter esse tipo de vocabulário no nosso meio. Eu não entendo assim. Isso não é expressão de alguém que serve ao Todo-Poderoso. Né? Se há uma divergência de entendimento, nós temos que unificar. Rabino Shaul nos adverte que nós tenhamos todos o mesmo entendimento, tendo como supedâneo, como base segura, a Torá, a instrução do Eterno. Não tem espaço, nenhum espaço para a minha vontade, para a vontade de A ou de vontade de B. Exclusivamente a santa instrução. É ali que está a verdadeira justiça, é ali que está o reto juízo. Nós sabemos, queridos, que o Eterno é quem institui autoridades. Esses juízes que são nomeados, eles são nomeados porque o Eterno assim o quis. Aí talvez alguns podem pensar, puxa vida, mas o Eterno colocou quem está hoje, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal? Sim, colocou. A palavra diz que nenhuma autoridade estaria na posição que está se ele não tivesse constituído. E aí, queridos, o que vem dessas autoridades tem a ver com o comportamento dos destinatários desse comportamento. Se eles estão agindo de forma contrária ao ordenamento jurídico, isso é para punir, ou é para nos punir a todos, por eventual negligência, por eventual desobediência, omissão, no que toca ao nosso relacionamento com Adonai. É assim que Adonai nos trata. Então, uma autoridade constituída, ela serve para nos conduzir nesse caminho de justiça e muitas vezes para nos corrigir, muitas vezes para nos punir. Então, por isso nós temos que respeitar as autoridades. A nós cumpre-nos respeitar essas autoridades. Faço apenas a ressalva, mais uma vez, de que nós só não vamos obedecer ou honrar essas autoridades se elas nos determinarem algo que seja contrário à palavra de Adonai. Aí sim nós estamos autorizados a desobedecer, a não fazer. Agora, fora isso, nós estamos adstritos porque
reconhecemos que foi o Eterno quem assim o quis. Em todas as cidades, gente. Isso significa, alguns olham aqui numa leitura mais apressada, opa, mas espera aí, isso aqui é lá para Israel. Não. Israel, nós sabemos que o povo de Israel hoje vive na diáspora. Onde tiver um servo de Adonai, ele está sujeito à lei de Adonai. Não há acepção de pessoas, o Eterno não faz acepção em relação àqueles que querem servi-lo. Então, seja israelita autêntico de nascimento e desenvolvendo essa fé, seja um estrangeiro ou mesmo um goim, um gentio, que se achega e se permite enxertar em Israel. A partir do momento desse enxerto, ele passa a fazer parte da mesma família. E fazendo parte da mesma família, obviamente, ele está agora jungido ao mesmo ordenamento jurídico, que é essa reta justiça, esse reto juízo, né? Essa santa instrução. Então, todo aquele que se achegar está, independentemente de uma situação de locação, né, onde ele estiver locado, né, ou localizado, não importa em qual parte do mundo ele esteja, ele vai cumprir as instruções do Eterno. Lá em Romanos 2,20, queridos, em Deuteronômio 16,19, onde diz: não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e perverte a palavra do justo. Se nós temos uma instrução do Eterno para que nós agirmos de acordo com os padrões estabelecidos por Ele, nada pode nos tirar desse caminho. Uma propina, um suborno, faz o quê? Faz com que esse juízo, essa justiça seja distorcida. Então, o Eterno não quer esse tipo de comportamento para os seus servos. E Ele não quer, obviamente, que aquele que está sendo julgado também sofra com um eventual ato de corrupção daquele que foi nomeado juiz. Então, nada de suborno, nada de receber nenhum agrado para torcer o juízo. Às vezes não se trata de bem material, mas pode se tratar por exemplo, de agradar a fulano ou beltrano. Muitas vezes nós queremos distorcer o juízo para beneficiar A ou B. Nada disso, nada disso. Nós estamos servindo ao Criador do Universo, aquele que instituiu leis infalíveis, leis imutáveis, leis perfeitas. Lá em Romanos 7, Paulo fala que a Torá de Adonai é perfeita, perfeita. Ela é boa, ela é santa, ela é justa. Então, nós temos que manter esse padrão de bondade e de justiça que Ele próprio tem para nós. Em Romanos 2,20 fala assim, Romanos 2,20, Romanos 7, versos 7 e 12, fala assim: ou seja, nós temos na Torá, na Torá a expressão do conhecimento e da verdade. Olha aí, uma verdade absoluta. Nesse relativismo absurdo que nós estamos vivendo hoje em dia, nós podemos encontrar na Torá, na santa instrução do Eterno, uma verdade absoluta. Então nós temos nela essa expressão do conhecimento e da verdade. Então jamais pode-se cogitar que essa instrução ela seja contaminada pelo pecado. E aí Paulo fala assim: por acaso é a Torá pecado? É óbvio que não. E ele próprio responde. Mas ele diz assim: eu não teria conhecido o pecado se a Torá não me dissesse o que é pecado. Ou seja, a Torá ela contém as instruções, exatamente para nos mostrar o caminho. Tal qual, gente, o Henrique, por exemplo, ele nasceu recentemente, está com 8 meses? 8 meses. Ele não conhece nada ainda. Daqui a pouco nós já começaremos a incutir nele as normas.
o Henrique, aqui na sinagoga, que olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E são normas, regrinhas. Né? Obviamente a mãe e o pai vão estabelecer regras lá na casa, ó, não pode mexer na tomada, não pode ligar um eletrodoméstico e tal. Então nós vamos dando instruções para ele para a proteção dele, para protegê-lo, né, de todo o mal. Nós não queremos que ele se machuque, nós não queremos que ele se rebele, né? Nós queremos que ele seja um seguidor fiel de Adonai. Então nós vamos dando instruções. Daqui a pouco ele tem que conhecer o ordenamento jurídico do nosso país, para ele saber, por exemplo, que ele não pode dirigir ou pilotar, o pai tem uma moto ou tem um carro, né? Ele não pode querer fazer isso antes da data. Por quê? Porque aí sim tem uma lei que diz que se ele fizer isso, ele estará cometendo um crime. Né? Puxa vida, isso é crime? Eu não sabia. Bom, não interessa se sabia ou não, é crime e será punido como tal. Então, a Torá, queridos, as normas contidas na Torá e que muitos desconhecem, estão ali para a nossa proteção, para nos dar uma vida de qualidade. E aí entra as palavras de Yeshua, né, que concatena isso de forma brilhante. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa abundância é extrair do conceito da Torá aquilo que o Eterno tinha em mente quando ele elaborou essas normas. Não é o entendimento que o Rabino A, o Rabino B disse que é. Não, é o entendimento que Adonai disse que é. Enquanto o Rabino fala assim, não adulterarás, né? Então, olha, adultério é ser pego na cama com alguém, né? E tem que ter 2 testemunhas. Isso é adultério para os rabinos. Agora, Yeshua, que é a Torá viva, a palavra do Eterno, né? Enquanto conhecedor de toda a vontade de Adonai, como um longa-manos, como uma extensão do Eterno aqui, ele próprio diz isso, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Foi-me dada, ele não tinha, foi-lhe dada. Então, foi-lhe dada toda a autoridade. Né? Então, ele, com essa autoridade, ele diz, se você olhar para uma mulher com intenção impura no coração, você já adulterou. Você está achando que é só ser pego? Não, não é só isso. Né? Aí ele vem falando do homicídio. O homicídio não é o ato de tirar a vida em si. Vai muito além disso. Vai da intenção do coração. Vai de um sentimento de rancor, um sentimento de ódio, um sentimento ruim contra o irmão, né, ao ponto, às vezes, até de externalizar isso por meio de lashon hará, por meio de uma língua má, uma língua ferina, né, e isso pode se traduzir em homicídio, é réu de morte, olha aí. Então, esse é o sentido da norma, esse é o real sentido da norma. Então, é nisso que nós encontramos em Yeshua, que vem quando ele diz, não penseis que vim revogar a Torá ou os profetas, eu não vim para revogar, eu vim para torná-la plena, para tornar pleno, para dar um real sentido. E se vocês captarem o real sentido, eu estava falando hoje de entender isso, se captarem o real sentido, vocês terão vida e vida em abundância. Eu quero libertar vocês. Ele fala, se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Por quê? Nada de dogma humano, afaste o dogma humano, fique com a vontade de Adonai. E é esta vontade que nós buscamos, conforme eu já disse, é nessa vontade que nós estamos alavancados, enraizados, fincados, né? E é essa vontade que nós temos que divulgar, é esta vontade. O nosso processo de techuvá passa pela nossa fidelidade, pela nossa emuná, a esses alicerces. Se nós não reconhecermos e atingirmos aqui esse padrão de alicerce lá no princípio, nós teremos uma caminhada defeituosa, enviesada, torta, curva. Então nós precisamos compreender bem esses princípios de reta justiça, de verdadeira justiça, que é a boa, santa e justa Torá, instrução do Eterno. É isso que nós temos que buscar.
Você falou que ia abordar a questão do corporativismo do pecado. Eu achei um conceito muito interessante, está dentro disso aí que você está falando já? Com certeza, daqui a pouquinho à frente. Eu comento com ela alguma coisa e agora ela... Né? Mas esse conceito me chamou muita atenção, estou curiosa. Amém, vamos chegar lá. Então, queridos, a Torá, ela tem que ser a nossa base, o nosso fundamento, e deveria ter sido esse fundamento a base de todas as sociedades. Não é? O Eterno, quando nos criou e nos deu essas instruções, o objetivo inicial era para que Israel difundisse esse padrão comportamental para todo mundo. Então hoje, é aquilo que eu falei há pouco, quem dera se nós estivéssemos cumprindo tudo aquilo que o Eterno determinou. Quem dera se tivesse um templo como Sanhedrin, que é um tribunal composto por 71 sábios, para julgar as causas complexas, para julgar essas causas complexas e eventualmente punir os transgressores. E isso seria para exemplo para todas as nações. Nós não estaríamos aqui nesse mundo relativizado, nesse mundo humanístico, antropocêntrico, onde o homem é o centro de tudo, onde eu mesmo sou o meu pastor e nada me faltará, toda honra e toda glória é para mim, não é assim? Quer dizer, hoje as pessoas estão vivendo isso, o homem precisa ser feliz, o ser humano precisa de felicidade, o ser humano tem que ser satisfeito, o ser humano tem que ser próspero, o ser humano isso, o ser humano aquilo, e os padrões, os altos padrões estabelecidos pelo Eterno ficam em segundo plano e muitas vezes em último plano. Nem dá tempo, como disse alguém aqui, nem dá tempo. Por quê? Porque as pessoas estão buscando uma satisfação pessoal. Aquilo que também eu falei há pouco, Eu queria saber exprimir isso com mais exatidão e que vocês captassem isso. Mas eu não consigo, eu sei dizer o seguinte, que é uma honra inenarrável, indescritível podermos servir ao Criador do Universo. Nós estamos servindo ao Todo-Poderoso. Leiam depois Isaías 40 e olha o que o Eterno fez. Ele mediu as águas na palma da mão, os grãos de areia, as estrelas, formou todo esse universo. E Isaías 40 descreve a beleza dessa formação. Assim, de fato, nós não temos palavras para descrever a grandeza do nosso Deus. Agora, nós temos que saber que nós estamos servindo a esse Deus e que não há nada mais importante do que isso. E a única coisa, uma única coisa que Ele nos pede, obediência. Dependam de mim. Vocês terão vida em abundância. Já mandei meu filho justifica vocês, por vocês seriam mortos, todos pecaram, estão destituídos da glória de Adonai, mas por meio do sacrifício de Yeshua, nós somos justificados. Aí sim, agora, por essa justificação, agora sim, nós temos condições de absorvermos melhor, nós temos condições de nos entregar ao reino, e clamar pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito do Santo, para que esse Espírito do Santo nos capacite, conforme Ezequiel 36, 26, a guardarmos todos os estatutos, ordenanças e mandamentos. E nós só conseguimos isso, aquilo que eu disse na semana passada, a nossa parte é nos colocar nessa posição de querer. A parte do Eterno é nos dar uma porção do teu Ruach, do teu Espírito, do Espírito dele, para nos capacitar e para nos habilitar nessa caminhada, de modo que efetivamente nós consigamos fazer a vontade dele. Em Romanos 3:21, abra por favor Romanos 3:21, umas 2 ou 3 versões, tem uma coisa muito maldosa na redação do Romanos 3:21, eu só quero explicar isso, porque o texto original diz assim: mas agora se manifestou, para além da Torá, a justiça do Eterno,
tendo o testemunho da própria Torá e dos profetas. Né? Isso aqui é Rabino Shaul, Paulo, falando que além da Torá, só que nas nossas traduções, maliciosamente, vou ler a minha aqui, Romanos 3, 21. Na minha versão diz assim, queridos: mas agora, sem lei, olha aí, olha a maldade, mas agora sem lei, Eugênio, eu quero essa versão aí, tá? Se manifestou a justiça de Adonai, testemunhada pela lei e pelos profetas. Agora sem lei, mas agora sem lei. Outra versão, por favor, Eugênio. Mas agora, sem depender da lei, foi revelada a justiça de Adonai, da qual a lei e os profetas dão testemunho. Ok, Evandro. Mas agora, a parte da Torá, o jeito de Deus de tornar as pessoas justas à sua vista foi esclarecido. Ainda que a Torá e os profetas também testemunhem a respeito dele, trata-se de uma justiça que procede de Deus, mediante a fidelidade de Yeshua, o Messias, para todos os que confiam. Não há diferença. Não, só tem. Tá bom, obrigado. A minha fala aqui, pode? pode? Agora, porém, se manifestou uma justiça que vem de Deus, que não tem nada a ver com a lei, da qual testemunha a lei de Moisés e Não, profetas. olha que versão. Você tem uma diferente aí, José? A minha é católica. Agora, porém, independente da lei, manifestou-se a justiça de Deus testemunhando pela lei e pelos profetas. Dependente ou independente? Independente da lei. Não tem nada a ver. Ok, queridos, esse texto, a tradução correta dele é chores em grego, significa para além de, ou a parte de, ou seja, mas agora, para além da Torá é o que? É descobrir, é o que Yeshua fez, é nos dar o preceito da Torá. Essa tradução que a Juliana leu, ela pode ser considerada, mas ela deve ser considerada numa análise judaica, não numa análise cristianizada, porque numa análise cristianizada, obviamente, não querem saber da lei, né? Mas numa análise judaica, e toda a escritura ela é judaica, né? Então pode-se dizer sim que independentemente da lei, mas agora, independentemente da lei, ou seja, para além dela, se manifestou a justiça de Deus. Por que independentemente e para além se manifestou a justiça de Deus? Porque as pessoas achavam que a justiça estava condicionada àquela obediência cega, a obediência pura a mandamentos. E aí o Eterno vem, no contexto aqui, ele nos coloca todos numa mesma condição de pecador ou de pecadores, né? E que por nós mesmos não há justiça que possa suprir essa condição. Então, independentemente disso, isso não significa em nenhuma hipótese que nós podemos descumprir a Torá. Isso é absurdo. Isso é um raciocínio falaz, um raciocínio pueril, para não dizer outra coisa. Então, independentemente da lei, é conhecer o preceito. Ou seja, o filho do Josley não vai gritar com o Evandro porque ele sabe que ele tem que respeitar uma pessoa mais idosa. Aliás, vou usar o Evandro, não vou usar o Ferreira lá que é mais velho. Ele não vai gritar com o Ferreira porque ele sabe que ele tem que respeitar uma pessoa mais velha. Agora, está na lei? Sim, está na lei. E fala inclusive que ele tem que se levantar quando o Ferreira chegar. Pode cobrar para o Ferreira. Então, mas para além da lei, independentemente da lei, ele faz. É como se fosse além da letra, o que está por trás. Exatamente. E aí, discorrendo isso aqui, Paulo depois, lá na frente, ele fala que a letra é uma coisa, o espírito é outra coisa. Uma coisa é nós cumprirmos, porque temos que cumprir por obrigação, outra coisa é nós cumprirmos por amor. Aí sim nós compreendemos, estaremos agindo no espírito,
compreendendo aí que essa justiça de Adonai, mediante o sacrifício de Yeshua, agora me habilita, primeiro, me habilita a estar no reino. Só um minutinho. Me habilita a estar no reino, não é? Porque antes eu estava excluído, agora não, porque eu fui justificado, eu estou dentro. Então a primeira coisa. E a segunda coisa, me habilita a receber o Ruach HaKodesh, para que eu possa agora continuar andando em desobediência para além da lei, acima, independentemente de lei. E aliás, Paulo em outro texto ele diz, quando os gentios que não têm lei procedem em conformidade com a lei, eles não se tornam lei para eles mesmos. Né? Quantas pessoas, aquilo que eu já mencionei, por exemplo, o mandamento de honrar pai e mãe, quantos ímpios, muito ímpios, cumprem esse mandamento? Então, nesse mandamento, ele está para além da lei, ele está cumprindo isso aqui, ele nem não faz nenhuma... Pois não. Só para entender, então, Romanos 3:21, mas agora, para além da Torá, se manifestou a justiça de Deus. Você disse que eles estavam muito ligados à exterioridade dos ímpios, né? Como que ele guarda o Shabat, a maneira como ele vai fazer, usar o talento, o kippah. Tendo o cumprimento da lei como algo que justificaria perante o Eterno. É só isso para eles. Isso. Veio a revelação maior, né? Dizer que além disso, é muito além disso. É muito além disso. Exatamente. Por mais que a pessoa faça, ela não consegue. Ela pode obedecer ipsiliteris os mandamentos. Se ela não tem esse entendimento que é no Espírito, que é o preceito da lei, ela não vai conseguir atingir a totalidade. Seremos sepulcros caiados. Exatamente. Pois não, não. Esse seria o nascer da água e do Espírito que nós Nós trabalhamos na discutimos. quarta. Perfeito. Andar em Espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Isso. Ok, mas o que eu queria mesmo é ler um texto que o senhor citou aí, que está em Romanos 2, eu vou ler uns 4 versículos. Romanos 2, a partir do 11. Pois com Deus não há parcialidade entre grego, entre judeu, entre qualquer um. Todo mundo não tem parcialidade com referente à nação da pessoa que é não. Pois todos os que pecaram sem lei também morrerão. Os que pecarem debaixo da lei, pela lei serão julgados. Só um minutinho. Interessante o que ele está dizendo aqui, porque isso passa despercebido. Aqueles que pecaram sem lei perecerão. Alguns pensam assim, sem lei serão julgados. Não. Serão julgados pela lei. E vão perecer por falta de conhecimento da lei, ou por terem ignorado a lei. Então eles serão julgados por ela. Eu entendo que eles estão trocando a lei de Deus que é imutável pelo que o homem. Claro, com certeza. Pois não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que cumprem a lei é que serão declarados justos. Agora entra o texto que o senhor citou. Pois quando as pessoas das nações que não têm lei fazem por natureza as coisas exigidas pela lei, essas pessoas, embora não tenham a lei, são a lei para si mesmas. Elas mesmas demonstram que têm a essência da lei escrita no coração, ao passo que a consciência delas também dá testemunho e pelos seus pensamentos elas são acusadas ou até mesmo desculpadas. É Amém. A pessoa que nasceu da água e do Espírito. Queridos, só por causa do horário, porque tem 2 pessoas que vão ter que sair mais cedo, me permitam continuar sem interrupção, e aí no final nós podemos responder as perguntas, tá bom? Porque senão não vai dar tempo de eu expor aquilo que eu pretendo. Leia em Romanos, por favor, no capítulo 3, nós estamos os versos 22 a 24, só para isso ficar bem claro. Ou seja, fala assim, a justiça de Adonai, olha aí, nós estamos falando da justiça, do reto juízo. A justiça de Adonai, pela emuná em Yeshua HaMashiach, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Olha aí, não há diferença. Olha o que vem para frente. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Adonai. Olha aí, sendo justificados, todos, gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há no Messias Yeshua. Então, a verdadeira justiça aqui se concentra nele. É por isso que
que é além da Torá. Não é a justiça de fazer, simplesmente fazer, de cumprir. É óbvio que o Eterno requer de nós essa obediência, mas nós temos que entender que, ainda que nos esforcemos, nós temos que reconhecer a nossa condição de pecadores. Amém. Condição de pecadores. Não há um justo, nenhum sequer. Queridos, eu já mencionei várias vezes. Vamos imaginar aqui, vou fazer questão de repetir, gastar um minutinho. Nós somos cumpridores fiéis da Torá. Tudo na letra. Cumpridores fiéis. E aí, se nós vacilarmos no nosso pensamento, no nosso falar, no nosso agir, uma única vez durante todo o nosso trajeto, né? E aí nós pegamos a vida de cada um aí, a idade que cada um tem. Se nós vacilarmos, nós já estamos perdidos, porque o Eterno é santo, ele não admite nenhum pecado. Então, por ele ser santo e não admitir nenhum pecado, a única forma de nós nos apresentarmos diante dele é por meio daquele que efetivamente não pecou. Ele é o nosso representante. E sendo o nosso representante, porque não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca, aí sim, agora sim, uma vez justificados, agora nós temos esse acesso por meio dele. É por isso que ele diz: sem mim nada podeis fazer. Tente fazer sem mim. Está perdido. Está perdido. Se vocês não crerem em Yeshua, vocês morrerão em vossos pecados. É o que diz a palavra. Né? Se não crerem em Yeshua, vocês morrerão nos seus pecados, nos seus delitos. Então é por isso que ele fala: sem mim nada poder. Não tente, não tem como. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém consegue chegar lá por outro meio. Esse livre acesso é só ele, só por meio dele. Por meio dele. Então, queridos, agora, uma vez nele, agora sim, nós conhecendo o espírito da lei, conhecendo o que está além da lei, além da letra, né, nós vamos dar o testemunho agora, tanto da lei quanto de Yeshua. E isso está em perfeita consonância com Apocalipse 12:17. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua. E Apocalipse 14:12, a mesma coisa. E foi pelejar o dragão contra a mulher e a sua... Como é que está aqui? Apocalipse 14:12, leia por favor. Esses dois textos, queridos, estão também em consonância com Isaías 8:20, a lei, a Torá e o testemunho. Se eles não falarem dessa forma, jamais verão a alva. Não é? Então, tem que ter a Torá e tem que ter o testemunho de Yeshua. Sem essas duas coisas, não é um ou outro. São os dois juntos. Os dois juntos. Não cabe Torá sem Yeshua, assim como também não cabe Yeshua sem Torá. Né? 14:12, por favor, quem achou? Porque isso anima o povo de Deus a suportar com perseverança cada provação e perseguição, porque os santos dele são os que até o fim permanecem firmes na obediência às suas ordens e permanecem fiéis em Deus. 14:12. Isso. Outra tradução, por favor. Outra tradução. Neste momento é necessária a perseverança da parte do povo de Deus, dos que guardam os seus mandamentos e são fiéis em Yeshua. Isso exige perseverança da parte dos santos. Quem são os santos? Que obedecem aos mandamentos de Deus e se apegam à fé em Yeshua. Amém. Amém. Queridos, então, a lei e ao testemunho, a Torá e ao testemunho, a instrução e ao testemunho, se não falarem dessa forma, jamais verão a alva, jamais verão a alva, o clarear do dia, o dia perfeito, jamais verão. Isaías 8:20. Então, em perfeita harmonia com Apocalipse 12:17 e Apocalipse 14:12, que foram lidos aqui. Queridos, só para recapitular agora, 1 João 3,4 diz que todo que pratica o pecado também transgride
A lei, a Torá, porque o pecado é a transgressão da Torá. Esse é o conceito bíblico de pecado. E esse conceito é para todo mundo, né? Esse conceito está na Brit Hadashah, 1 João capítulo 3, verso 4, né? E todos leem, e ainda assim leem e negam a expressão lei, a expressão Torá, a expressão instrução. Falando do Novo Testamento. Pois é. Nós sabemos, queridos, que a palavra transgressão da Torá, da lei aí, quando fala de iniquidade, né? Iniquidade é anomia, anomos, sem lei. Então é uma palavra que foi traduzida, mal traduzida como iniquidade, mas que na verdade significa anomos, anomia, sem lei, contra a lei, tá? Então, isso é um total desrespeito, demonstrando aí um total desrespeito por Adonai e pelas suas instruções. E nós sabemos, obviamente, que isso é espiritual e sabemos aí da artimanha do nosso inimigo em instituir esse antinomismo, né, de fazer com que as pessoas sigam fazendo a sua própria vontade. E aí cai naquele relativismo que eu mencionei no princípio. Ou seja, né, o padrão moral que impera na sociedade não é o padrão de Adonai, é o padrão humano. Né? E aí nós vemos aí as diversas aberrações, né, que estão aí, infelizmente, na nossa sociedade. Onde está o nosso prazer? Onde está a nossa verdadeira alegria? O Salmo 1, verso 2 diz: a pessoa é feliz, ela é bem-aventurada, sendo aquela que tem prazer na Torá, na instrução, na lei de Adonai. Essa é a pessoa feliz. No Salmo 119, 174 fala assim: anseio pela tua salvação, ó Adonai. A tua lei, a tua instrução é todo o meu prazer. É nesse nível aqui, gente, é que nós temos que chegar. É nesse nível. E infelizmente nós sabemos que as pessoas hoje elas se entregam à anomia, e é por isso que a situação, vivendo aí uma vida em pecado, uma vida independente, a situação da nossa sociedade aí já beira o caos, exatamente por não acreditarem ou reconhecerem aí o governo de Adonai na vida delas. O Salmo 14, verso 1 diz assim: o nécio diz no seu coração, não há Deus, não há um Criador. Ou seja, uma pessoa que é nécia, pouco inteligente, arrogante, então ela pensa consigo mesma, não há um Criador, não há um Deus, Queridos, lá em Daniel 11:36 fala daqueles que estão entregues a si mesmo, eles fazem o que querem e tem governantes que lhes permitem fazer o que essas pessoas querem. Então tomemos cuidado, mais uma vez, a justiça seguirás, somente a justiça, somente o reto juízo de Adonai, que se encontra nas santas instruções dele. Fato é, queridos, que nós temos que reformular o nosso conceito, reformular a nossa forma de agir, porque nós fomos educados, ou doutrinados a não nos intrometermos na vida de ninguém. Essa foi a nossa educação durante 2000 anos. Só que no reino de Adonai, para aqueles que fazem parte da família de Deus, não é assim, porque isso traz graves consequências tanto para a pessoa quanto para o meio onde ela está inserida.
não é? Então, nós não podemos ignorar essas advertências da própria palavra quando nos fala, quando nos determina até mesmo o julgamento. Nós estamos falando aqui de juízes, né? Juízes serão constituídos nas tuas cidades. Agora, para julgar segundo o conceito deles de justiça? Não, para julgar segundo o conceito de Adonai. Exatamente. O verso padrão que é utilizado, gente, para eximir e para manter a pessoa bem neutra, bem alheia ao que está acontecendo, é o verso de Mateus 7, de 1 a 5, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Só que aí esquece do contexto. Olha o contexto. Porque com o juízo ou o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Qual que é o problema? Se a lei aqui, ela é para todos nós, se eu serei julgado de acordo com essa medida da lei, da instrução que o Eterno me dá, qual é o problema? Agora, o que está em discussão nesse verso? Jesus diz assim: por que reparas? Presta atenção. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu próprio? Yeshua está generalizando aqui? O que ele está dizendo na verdade? Eu vou terminar de ler até mais um verso e volto. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me primeiro tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Tira primeiro, olha o contexto. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Esse é o contexto. Ou seja, não sejamos hipócritas, né? Eu não posso pretender colocar alguém no caminho que eu não estou cumprindo. Então eu faço primeiro. Depois que eu fizer, aí sim eu tenho autoridade para cobrar. É isso que está dizendo o texto. Isso é a reta justiça. Esse é o reto juízo. Né? Então, o que Yeshua está condenando aqui, como ele condenou várias vezes, nós vamos ler alguns textos, é a hipocrisia. Né? A hipocrisia de alguns que levavam uma vida em dissonância, colidindo, transgredindo a lei do Eterno e querendo impor isso a outras pessoas. Então esse é o contexto. Em João capítulo 7, preste atenção agora, mandamentos, está no imperativo, né? Como desvencilhar desse imperativo? Diz assim, João 7,24: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Segundo a reta justiça. João capítulo 7, 24. Em 1 Coríntios 2,15 diz assim: o que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Isso é andar no espírito, isso é andar em obediência e ficar num elevado em relação ao que está acontecendo. Ele consegue julgar. Por quê? Porque ele está nos meandros ali da reta justiça. Então as pessoas não conseguem discerni-lo. 1 Coríntios 6,5 tem, Paulo faz uma admoestação: para vos envergonhar eu digo, não há entre vós pessoas sábias, nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos? Será possível que aqui dentro da sinagoga não há um para julgar uma questão interna? Vocês precisam levar esse problema para a justiça secular para ser resolvido lá fora. É disso que Paulo está tratando aqui. Julgai segundo a reta justiça. Com relação a profecias, não é? Se alguém se arvorar de profeta, ou falar que é profeta, que está falando em nome de Adonai, que ele fale 2
e os outros julguem. A própria palavra nos dá parâmetros de julgamento. Paulo fala em Gálatas 1:8: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie uma mensagem além do que já foi anunciada, seja anátema. Isso é julgamento. Nós temos um padrão, nós vamos permitir que outra pessoa traga uma mensagem diferente desse padrão, que colida com a santa instrução do Eterno? De jeito nenhum. Agora, nós só conseguimos aferir e julgar essa questão se efetivamente nós estivermos alinhados com essa justiça. Lá em Mateus 3,7, João Batista chama os saduceus de raça de víboras. Diz assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que estava acontecendo no contexto aqui? Os saduceus e fariseus sabiam que João estava batizando para remissão de pecados, e eles foram até lá e não se permitiram batizar. É isso que o texto diz. Eles foram e saíram. E aí João fala isso com ele. Fala assim: muitos vinham ao batismo e disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Uma pessoa que se arrepende verdadeiramente, ela passa a produzir frutos dignos do arrependimento, condizente com o arrependimento. É óbvio, né? Ela não pode falar que se arrependeu de algo e depois fazer aquele algo que ela acabou de declarar que ela se arrependeu. Não faz sentido. Yeshua, lá em Mateus 23:33, também chamou a elite de serpente, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Também em João, capítulo 8, versos 44 e 47, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem dentre vós me convence do pecado? Ou seja, falem onde eu estou pecando. Se vos digo a verdade, por que razão vocês não creem? Quem é de Adonai, ouve as palavras de Adonai. Por isso vocês não me dão ouvidos, porque vocês não são de Adonai. Yeshua julgando. Mas aqui é Yeshua, né? Isso é padrão, isso é reta justiça. Ele está aplicando a Torá, aplicando a reta justiça do Pai. Então vamos lá, Judas. Último livro aí antes do Apocalipse. Abra lá, por favor. Só tem um capítulo, né? Judas 1:10. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ou seja, agindo em dissonância, em contradição com a instrução do Eterno. Lá em 1 João,
capítulo 3, versos 7 a 10, João diz o seguinte: filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou Yeshua, o filho de Adonai, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, olha o novo nascimento aqui que o Agnaldo estava falando. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. E amar aqui, queridos, mais uma observação. Presta atenção aqui. Nós temos aqui as duas tábuas da lei. Nós sabemos que a primeira tábua, ela diz respeito ao amor a Deus, e a segunda tábua ao amor ao próximo. Ok? Ninguém é capaz de chegar nessa sem passar por essa. E o humanismo apregou o quê? Ele apregou que nós temos condições de amar o nosso próximo aqui, ó, desprovidos dessa aqui. É isso que o humanismo, o antropocentrismo apregou. Nós somos gente, mas nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que cuidar do nosso próximo. Mas espera aí, está em consonância com a primeira tábua? Não tem outros deuses envolvidos nisso? Não tem imagens de escultura, não tem nenhum tipo de idolatria, não tem aqui o nome do Eterno, não está sendo tomado em vão, está lembrando do dia consagrado, o dia que o Eterno descansou, abençoou e santificou, ou pode ser qualquer dia? Então essa pessoa é irmão, para que eu ame. Se não estiver aqui de acordo, eu não consigo amar, porque o meu amor aqui implica em voltar para cá. Eu só vou conseguir amar o meu irmão de verdade se ele estiver transgredindo qualquer coisa, eu conseguir fazer voltar para o caminho. Esse é o verdadeiro amor. É óbvio que isso está incluído aí outras coisas, necessidades pessoais, é claro que está, mas não é na forma generalizada como se apregou. Então aqui fala, olha aqui, todo aquele que não pratica justiça não procede de Adonai. Se ele não pratica justiça, ele não procede de Adonai. E praticar a justiça é andar de acordo com as instruções do Eterno. Nem aquele que não ama a seu irmão. Então, não há como amar o irmão se não passar pela primeira tábua. É disso que se trata. Queridos, Yeshua apontou todas as mazelas humanas. Mazelas humanas, onde todo ser humano pode cair. Não apenas um erudito da lei, não apenas um mestre da lei, mas qualquer um pode cair. Chamou-os de hipócritas, Mateus 23, 13, 14, 15, vários versos aqui. Chamou-os de guias cegos, chamou de cegos insensatos, sepulcros caiados, Mateus 23, 27. Chamou-os de serpentes. Pedro chama alguns de falsos mestres, insolentes, arrogantes, difamadores, criaturas irracionais, injustos, devassos, malditos. Pedro, carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, está tudo no capítulo 2, do verso 10 até o verso 14, isso que eu citei agora. Como eu falei, queridos, a ira de Adonai, ela trabalha junto com o amor que ele demonstra por nós. O Salmo 136 nos dá um exemplo disso. Diz assim: aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre, e por eles fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre, mas precipitou no mar vermelho a Faraó e todo o seu exército. E aí ele vem falando coisas que ele fez por amor a Israel, tanto na parte boa, quanto punindo os transgressores, ou seja, ele aplicou ali a sua justiça. Isso é a aplicação da justiça, A ira trabalhando com amor.
Se Deus não tivesse manifestado a sua ira nesses atos, os seus próprios atributos seriam falhos, né? Por quê? Porque ele seria indiferente ao pecado. Indiferente, nós sabemos que não é assim, né? Ele mostraria ali uma ausência de moralidade e aceitaria aí qualquer tipo de tolice ou corrupção. E nós sabemos que não é assim, porque ele é santo, né? O padrão dele é o padrão mais elevado, né? Então, tudo que o Eterno requer, né, tem que ser puro, tem que ser rígido, tem que ser são, né? E cumpre a nós trabalharmos no reino para que essas coisas sejam corrigidas. Estou terminando. Inúmeros versos que eu gostaria de ler, eu vou deixar para ler na segunda e na quarta, mas eu vou citar os episódios, porque isso tem a ver com o corporativismo do pecado. Todos esses versos que eu mencionei aqui diz respeito ao corporativismo do pecado. Ou seja, nós somos muito bons em defender o pecador, né, mas péssimos em apontar o erro dele para que ele volte para o caminho. E nós seremos cobrados por isso. Nós seremos cobrados por isso. Não se iludam. Os covardes não herdarão o reino. Isso é um ato de covardia. Tá? E agora eu vou mencionar os pecados no corpo, que todo o corpo pagou caro por causa da covardia e da omissão. Vou citar só os exemplos. Pecado de Acã, está em Josué 7. Todos conhecem a história de Acã? Tinha ordem específica para não pegar, não tocar nos despojos. Foi lá e pegou uma capa, pegou ouro, pegou mais despojos e escondeu. Aí Israel lutando, né, para expulsar os cananeus. Aí foram derrotados, 36 israelitas morreram. Josué foi questionar Adonai por que eles tinham morrido, porque tem pecado escondido aí no meio de vocês. E aí, apurando a sorte, ele acabou caindo, para resumir, caiu nele. Aí ele confessou o pecado e tal, e a partir daí restaurou. Aliás, ele confessou o pecado, foi morto, ele e toda a família dele. Ele e toda a família dele. O episódio está em Josué 7. Nós sabemos, estudamos agora há pouco, né, o que aconteceu com a família de Cora. Uns pereceram junto com Cora. Quantos da congregação? 250. Mais alguns ali da família, alguns foram poupados. Família de Amã, lá no episódio de Esther, né, todos mortos. Aqueles que acusaram Daniel na cova, injustamente, todos. Família foi o que acusou, e a família inteira dele destruída. E aí, gente, a pergunta natural que vem é: até que ponto? Ananias e Safira. Até que ponto o pecado de um pode atingir a família? Gente, isso é a responsabilidade do reino. Isso é a delícia e a beleza de servir a Deus. Porque o Eterno fala que ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Mas ele vai com a benignidade dele até a 1000ª geração. Olha aí. Deuteronômio 7, de 9 a 11 fala assim: saberá, pois, que Adonai teu Deus é Deus fiel, que guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer, porque não será demorado para o que odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te ordeno cumprir. Olha aí. Deuteronômio 32, 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. O Eterno é fidelidade, e nele não há injustiça. Ele é justo e reto. Aí, queridos, nós temos lá no 1 Samuel, capítulo 13, né, sobre os pecados de Saul e como isso repercutiu no meio do povo de Adonai. Nós temos, para não ficar só no Tanar ou na Torá, né, lá na Brit Hadashah nós temos Paulo repreendendo a igreja de Corinto por se mostrar indiferente, por se mostrar omisso, povo omisso, por causa de um grave pecado cometido no meio. E Paulo foi muito enfático
ao repreender aqueles irmãos. E ali nós sabemos, gente, que o pior ali é que mesmo sendo admoestados, eles estavam se vangloriando da conduta. Ou seja, Isaías adverte lá no capítulo 29, verso 15: ai daqueles que mergulham nas profundezas para esconder seus planos de Adonai, que agem nas trevas e imaginam: quem há de nos ver aqui? Quem ficará sabendo o que estamos fazendo? Eu li o Salmo aqui hoje, Salmo 139. Isaías, conta aí. 29 e 15. Esse corporativismo pecaminoso continua a acontecer, como diz o sábio Salomão: visto que Adonai não executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Eclesiastes capítulo 8, verso 11. Salomão escreveu, gente. Salomão escreveu isso aqui. O coração do homem está inteiramente disposto a praticar o mal. E há quem confie no próprio coração, onde o próprio Adonai diz que o coração é enganoso e corrupto. Em Provérbios 28, 13 diz: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Misericórdia. Queridos, eu fico por aqui fazendo a advertência: cuidado para não racionalizar os pecados, dizendo que não tem a ver, ou que são pequenos, ou que são irrelevantes. Porque esses pecados, os quais eventualmente nós podemos estar escondendo, ou sendo omissos, eles podem nos afetar e afetar a nossa família e afetar o próprio corpo de Yeshua. E Paulo nos adverte: aquele que come e bebe lá em Pêssar, come e bebe, participa da celebração sem discernir o corpo, ele come e bebe juízo para si. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, que Ele nos perdoe os pecados, que nos capacite a andarmos sempre em plena obediência a essa santa, boa, justa instrução dele e a praticarmos a sua reta justiça. Shabbat Shalom.